hoje nós estaremos falando sobre não ficará pedra sobre pedra. Então, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Abra as vossas Bíblias, Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 21. Versículo 5 até o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Amém? Apenas essa leitura nós poderíamos ler até o versículo 19, mas nós vamos aqui acompanhando e falando um pouquinho, e os irmãos vão acompanhando com a vossa Bíblia. Aqui nós vemos algo interessante, meus queridos. Esse aqui é um tema distorcido por muitos. Tema distorcidos por muitos, por quê? Devido a uns desacreditados e por outros falsos mestres que têm negado a volta de Jesus. Então nós vemos que muitos falsos mestres, eles negam que Jesus voltará. Outros caem na armadilha, e vocês podem olhar pelas redes sociais, está olho nu isso, armadilha de marcar datas. Já viraram videntes, já viraram feiticeiros, astrólogos, não tem mais fé na palavra, começam a inventar. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, porque nossa base é a palavra de Deus. Aqueles, entretanto, que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo vivem como se Ele jamais fosse voltar. Então eu acho interessante que aqui Jesus estava praticamente, ele tinha entrado no templo. A Bíblia diz que ele tinha entrado no templo, tinha ali derrubado as mesas, tinha ali expulsado os cambistas, tinha purificado o templo. A princípio parecia que o templo estava purificado, mas agora nós vemos que Jesus está saindo com seus discípulos do templo. Jesus está agora saindo, quem sabe terminou o culto, quem sabe terminou ali aquela reunião, e agora Jesus está saindo e os discípulos saindo, e aqui nós vemos os sinais e a preparação para a segunda vinda de Cristo. Quando olhamos para o versículo 5 e o versículo 6, aqui diz: E dizendo alguns a respeito do templo, Quem eram esses alguns, pastor? A Bíblia fala em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 13, versículo 1. A Bíblia fala também em Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem eram esses que estavam falando a respeito do templo? Que estavam ali admirados com a beleza do templo? Que estavam ali chamando a atenção de Jesus para olhar para o templo? Olha Jesus, olha o brilho dessas pedras, Jesus. Olha como o ouro brilha, Jesus. Olha que lindo. Quem sabe alguém até falou, né? Somos um povo privilegiado, hein, Jesus? Ah,
cidade, nós temos um templo viçoso, um templo que chama atenção. Porém Jesus, aqui vocês prestam atenção, Jesus no capítulo 21, versículo 5 e versículo 6, ele dá um aviso para os discípulos. Algumas pessoas falavam a respeito do templo com vívido entusiasmo e deslumbramento, chamando atenção para as belas pedras que ornamentavam e as muitas dádivas que o cercavam. Se nós fosse entrar aqui nos detalhes sobre o templo de Salomão, nós íamos passar aqui algumas horas falando de quão suntuoso, glamuroso e ostentativo era aquele templo. Quando nós olhamos para o tabernáculo tinha apenas um candelabro. Exatamente, Deus mandou colocar apenas um candelabro no tabernáculo. Porém, quando Salomão foi construir o templo, Salomão não colocou só um, Salomão colocou 10, 5 de cada lado. Então nós vemos que era algo muito ali chamativo a atenção. A própria rainha de Sabá veio lá do outro lado para ver o que muitos estavam falando do que Salomão tinha feito, mas essas dádivas seriam ofertas decorativas, e tais como a videira de ouro que Herodes deu, com cachos de uvas tão grande como o tamanho de um homem. Sim, a videira, ali existia uma imagem de uma videira feita de ouro, na qual Herodes deu para colocar. Quando ele reformou o templo, Herodes fez isso. Pastor, que coisa linda, vamos bater uma foto? Vamos tirar uma selfie? Vamos ver, olha, estamos aqui. Quem é que não bate uma foto, né? Quando vai para outro lugar, algum lugar é famoso, vai lá para trazer uma recordação. Eu creio que as pessoas estavam indo para o templo não para adorar, mas para tentar trazer uma lembrança, uma recordação do que era o templo, mas não do que se manifestava dentro do templo, que era a presença do Senhor. Agora eu pergunto para você, nesta noite você veio à casa do Senhor para quê? Como o evangelista falou aqui, você veio para observar as coisas dessa terra, ou você veio para receber algo do céu nessa noite e voltar para casa diferente da maneira que você veio? Meus queridos irmãos, o evangelista Marcos, ele diz que esse deslumbramento, ele vem de um dos discípulos de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 1, vamos ver, vamos ler Bíblia? Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 13, versículo 1, faz favor, irmão Ananias, obrigado. Marcos capítulo 13, versículo 1, abra a sua Bíblia aí, acompanha conosco. Marcos capítulo 13, versículo 1. O que diz ali a palavra do Senhor? Vamos ler? Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Marcos capítulo 13, versículo 1. Mas Jesus lhe disse: Vede essas pedras, essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Por favor, pode repetir o versículo? Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vede essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas saindo um dos seus discípulos, Mestre, está vendo essas pedras? Mestre, está vendo? Olha só. Quando o sol bate, mestre, coisa linda, isso reflete, coisa linda, maravilhosa, mestre, você está vendo? Agora presta atenção no que diz Mateus capítulo 24,
versículo 1. Mateus 24, versículo 1. Abra a Bíblia lá. O que diz lá? Mateus capítulo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximar dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, Olha, que não seja derribada. Olha só, Marcos apresenta um discípulo vindo falar para Jesus: olha as pedras. Mateus apresenta os discípulos. Você está vendo como é bom a gente estudar o contexto? Né? Aqui em Mateus, nós vemos aqui todos os discípulos saindo do templo admirados. Mestre, olha só que lindo. Olha, mestre, coisa linda, hein? Olha que templo lindo. Oh, mestre, eu estou todo arrepiado. Mestre, só observa. Quem sabe enquanto eu estava ministrando lá dentro do templo, você não se arrepiou. Enquanto eu estava ministrando lá dentro, você não sentiu nada. Você não sentiu nenhuma. Nossa, quanto. Agora, para as coisas dessa terra, você está sentindo alguma coisa, né? Pois Jesus fala o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo: mas pastor, como os discípulos eram galileus, eles estavam admirados com a magnificência do templo. Na verdade, se nós prestar bem atenção, o templo, na verdade, o templo ampliado aqui e embelezado por Herodes o Grande, não tinha paralelos em seu tempo quanto à beleza e magnificência de sua arquitetura. Lembra que quando o templo foi construído por Salomão, era uma ostentação, era feito de madeira de cedros revestido com ouro, porém depois houve ali a invasão da Babilônia, e a Babilônia ali agora destruiu o templo, não ficou nada de pé, os utensílios do templo foi levado para a Babilônia. E agora, pastor, agora depois de 70 anos, agora Ciro liberta o povo, e lá vem Zorobabel para quê? Para reconstruir o templo. Só que o problema da reconstrução do templo é que o povo desanimou. O povo desanimou. Não é porque não tinha recurso, não, é porque o recurso que era para gastar na reconstrução do templo, ali começou a haver agora levante. Quem mais se levantava, pastor? Ali se levantou quem? Me diz aí, vamos lá. Sanballat, Tobias, né? E a sua galerinha, né? Se levantou para quê? Eu quero ajudar na reconstrução. Mas espera aí, como é que está a tua vida? Aleluia. Eu quero ajudar na reconstrução, eu quero ajudar na reconstrução do templo. Mas como é que está a tua vida, samaritano? A minha vida não está de acordo com como era para estar. Deus falou: não faz aliança com povos estranhos. Nós fomos lá e fizemos. Deus falou: não adora ídolos. Nós fomos lá e adoramos. E agora nós queremos vir aqui dar um de santo. Vai dar certo não. Tem que ser judeu, tem que ser linhagem certa, tem que ser pessoas originais ali, tem que ser linhagem judaica original, não pode ser povo misturado. Pastor, Deus chama para fazer uma seleção, não pode haver mistura, não pode haver meio termo, não pode haver conformismo. Deus quer que o povo tenha total prioridade para as coisas dele. Aleluia. E a Bíblia chama a atenção aqui, e nós vemos de onde veio o samaritano. E o samaritano queria ajudar, não o pode ajudar. Por quê? Porque vocês estão numa situação em que vai contra a palavra, vai contra as leis de Deus. Não adianta você querer ajudar e Deus não se agradar da forma em que você
ajeitar, não queriam se arrumar para trabalhar na reconstrução, então agora eu vou trabalhar contra a reconstrução. Você já viu? Pessoas que antigamente trabalhavam, queriam trabalhar, e agora vão trabalhar para destruir. Pastor, são samaritanos. São samaritanos. Porque se Deus te chamou para fazer, você vai fazer. Mas pastor, tem que se consertar, então se conserta, mas não deixa o chamado acontecer, deixar de fazer, porque eu não quero me consertar, eu vou deixar de fazer, porque eu não quero me acertar. Não, Senhor, os samaritanos agiram assim. E o que eles fizeram? Eles bloqueavam, eles faziam cartas, eles levantavam um monte de coisa, eles convidavam, faziam um monte de coisa para tentar atrapalhar a reconstrução do templo. E o templo ali demorou para ser construído, e o povo começou a desanimar, e o dinheiro que era para ser levado para o templo, o cetro que era para ser levado para o templo, agora o povo começou a investir em suas casas. O cetro que era para ser ali investido no templo, agora estava lá nas suas casas, estava tudo lá o que era do templo. Aí o povo chegava no templo e não estava reconstruído. O sacerdote, vamos subir ao monte e pegar estaca para reconstruir o templo. Ai, mas o templo de Salomão era de cedro. Pois é, mas o cedro eu guardei para mim. Então vamos reconstruir o templo com estaca, madeira simples. E quando eles entraram no templo e olharam para o templo, e aqueles que ainda eram do antigo templo, eles ficaram entristecidos, porque eles olhavam para o templo e viram: o templo não tem mais aquela suntuosidade, o templo não tem mais madeira de cedro, o templo não tem mais as colunas de ouro. O antigo templo era melhor. Pois é, mas não fica melhor. Por quê? Porque você não está levando o cedro para o templo, mas levantou o profeta que falou bem assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa não vai estar nesse templo aqui, mas a glória da segunda casa vai estar aqui, Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e o Senhor habita nele. Aleluia! Pastor, quando nós vemos aqui aquele majestoso templo, depois ele foi embelezado por Herodes. Não tinha paralelos ali. Aquele majestoso templo de mármore branco bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, era um espetáculo maravilhoso, era um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo. No seu exterior do edifício, não ali faltava nada que pudesse deixar extasiada a alma e aos olhos humanos. Você olhava de todo lado de Israel, que você olhava do norte, o que é que realçava? O templo. Você olhava do sul, o que é que realçava? O templo. Você olhava do oeste, o templo. Do nordeste, o templo. Ele se enchia os olhos das pessoas. O grande e belo templo era o centro da vida nacional de Israel e o símbolo de relação da nação com Deus. Mas já fazia tempo que a presença de Deus não habitava lá dentro. Só tinha templo, mas a presença não tinha mais. A arca, já desde o tempo que a Babilônia invadiu Jerusalém, a arca já não apareceu mais. Não se sabe onde é que está. Ou alguém escondeu, ou foi roubada, não se sabe. Mas depois que foi restaurado o templo por Zorobabel, o culto começou-se a fazer sem arca mesmo. O culto começou-se, o sacrifício começou-se a fazer sem arca mesmo. Eu não sei onde é que o sumo sacerdote ele aspergia o sangue que era pelo povo, porque uma vez por ano o sumo sacerdote ele tinha que pegar, ele tinha que sacrificar, ele tinha que pegar o sangue, ele tinha que entrar no santo dos santos, e na tampa do propiciatório ele tinha que aspergir
foi derramado lá, mas como aspergiu sangue pelo povo, se não tem mais a arca? Como aspergiu sangue pelo povo, se não tem mais a presença, se não tem mais a comunhão, se não tem mais Deus ali? Vivemos uma época, pastor, em que o povo está até entrando no Santo dos Santos, fazendo a cena, fazendo ali o cerimonial, fazendo toda a liturgia, mas está faltando a presença do Senhor. Mas o que é que está acontecendo? A falta da presença do Senhor. O grande templo de Jerusalém foi realizado por Davi, foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, depois foi retificado por Esdras, profanado por Antíoco Epifânio e purificado por Judas Macabeu, e a seguir foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, e depois destruído pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo. Pastor, quando Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não haverá de cair, ali Jesus estava dizendo: não vai ficar de pé, não vai ficar de pé. Vai chegar uma hora que esse templo vai cair. Pastor, os discípulos revelam mais do que admiração pela ali pujança arquitetônica do templo. Mas eu acho interessante que a predição de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. Cumpriu-se. O templo foi arrasado pelos romanos 40 anos depois do terrível cerco de Jerusalém. Agora eu vejo algo interessante aqui, a profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 21, versículo 7, Jesus fala, ali os discípulos perguntam para Jesus, acompanha na sua Bíblia: mestre, quando sucederá isto? Quando vai acontecer isso? Que não vai ficar pedra sobre pedra, Quando? Que vai ser o sinal da volta de Jesus? Quando, pastor? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? A Bíblia responde. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, mas a Bíblia nos dá resposta. A Bíblia nos traz aqui a revelação. Marcos, ele assegura que essa pergunta foi feita por Pedro, Tiago, João e André, lá em Marcos capítulo 13, versículo 3 e 4. Então os discípulos perguntaram quando e que sinal haveria quando todas essas coisas estivessem prestes a acontecer. Que sinal vai acontecer, pastor? Qual é o sinal da vinda de Jesus? A resposta de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém. A resposta de Jesus tem a ver com a sua segunda vinda. A resposta de Jesus tem a ver com a consumação dos séculos. E Jesus aqui ele faz uma conexão entre o julgamento sobre a nação judaica e o julgamento final. Vamos lá? Primeiro era um tipo, uma sombra do segundo. A destruição do templo é o símbolo do que acontecerá na segunda vinda. Olhando para isso, eu vejo algo interessante aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós olhamos os sinais do tempo do fim, a Bíblia diz aqui, Jesus fala, versículo 7, versículo 8, e disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vedes, portanto, após eles. Não ide após eles. E quando ouvires guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Isso é o que está na Bíblia. Versículo 8. Entendeu? Aí aqui nós vemos versículo 9.
né? Quando ouvires de guerras e sedições, né? Versículo 10, e disse-lhe, levanta-se-á nação contra nação. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo, né? Reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, fome e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas a Bíblia diz, versículo 12, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Vocês estão entendendo? Interessante que Jesus fala aqui um dos sinais. Um dos sinais da volta, sinais do tempo do fim, é o retorno de Israel à terra, à sua terra. Por que, pastor? Porque as profecias de fatos históricos que confirmam. E a principal profecia, se você prestar bem atenção, ela está relacionada ao retorno dos judeus para a terra de Israel, seguido de quase mais de 2000 anos de dispersão. Se você quiser olhar, Deuteronômio capítulo 30, você pode ler o capítulo todinho e você vai ver que já se cumpriu uma parte desta passagem, aonde que a nação de Israel se tornaria nação novamente. Agora eu vejo, Deus prometeu juntar esse povo, Deus prometeu ali, dentre todas as nações em que foram espalhadas, e ainda que verdadeiros estejam nas extremidades da terra, Deus ia trazer de volta para a sua terra. Aleluia. Todos os judeus espalhados estão regressando. Mas pastor, Israel está em guerra, mas pensa no povo que quer voltar para defender a sua terra. Mas está na Bíblia isso. Deuteronômio capítulo 30, nós vemos isso. Agora nós vemos também, meus queridos, lá em Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5, há uma profecia extraordinária que começou a se cumprir no ano 70 da era de Cristo. Por quê? Porque no ano 70, após o imperador Nero ter cometido suicídio, ali a história diz que Vespasiano assume o comando do Império Romano, e sob comando do imperador, seu filho Tito invade Jerusalém e queima e saqueia o templo. E olha só que interessante, a Bíblia se cumprindo, aqui os judeus são expulsos da sua terra, ou seja, eles perderam a terra e o precioso templo, porque o templo foi destruído. Você lembra que Jesus falou? Não ficaria pedra sobre pedra. Mas pastor, é tão forte. Eu estive lá e andando 6 metros debaixo da terra, olhando os fundamentos das muralhas do templo. Ali nós encontramos pedras de 13 metros e meio por 3 metros e meio de largura, 3 metros e meio de altura. Pastor, quem é que colocou essas pedras ali? Eu não sei, mas não tinha guindaste, não tinha retrabalho, não tinha. As pedras tinham que ser trazidas já na medida certa, não poderia haver barulho de martelo, barulho de picareta, barulho de ferramenta. As pedras já vinham cortadas na medida. Agora transportam a pedra de 3 metros e meio por 3 metros e meio por 13 metros e meio de comprimento. Isso era uma das pedras que tem lá, comprova até hoje, para você ver como era forte essa construção. Admirável, impenetrável, indestrutível. Mas Jesus fala para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra. Quem sabe até os discípulos: para, Jesus nem sabe o que está falando. Ele é que sabe, meus queridos. Nós é que nós não entendemos.
Mas quando ele diz, acontece. O homem não, o homem volta e meia fala coisas, daqui a pouco já faz ao contrário, daqui a pouco já fala diferente, daqui a pouco já fala para defender. Agora Jesus não, Jesus o que diz, ele faz e acontece. Aleluia. Pastor, aqui nós vemos que os judeus eles são expulsos, e esse fato faz com que a profecia de Oséias se cumpra, porque Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5, o profeta diz que Israel ficaria muitos dias sem rei, príncipe, sem sacrifício e sem éfode. O que é éfode? O que é éfode? Roupas sacerdotais. Se não tem roupas sacerdotais, não tinha trabalho sacerdotal. Se não tem trabalho sacerdotal, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem culto, não tem adoração, não tem nada, pastor. Israel ficou sem sacrifício, ficou sem éfode. Interessante que quando prenderam, só vou fazer aqui já vou terminar. Quando prenderam Jesus, se lembra que quando prenderam Jesus, tentaram arrancar de Jesus aquilo que o incriminaria. Prenderam ele e começaram a perguntar: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Tu conjura que tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Tu diz que tu és o Filho de Deus? E quando Jesus fala: eu para isso nasci, e vereis muito em breve o Filho do Homem sentado à direita de Deus, viu pelas nuvens do céu. O que é o sumo sacerdote, que nem era da linhagem de Arão, era uma tranqueira que foi colocada pelo Império Romano, ali apenas para usar a igreja como comércio e como politicagem. O que é que essa criatura fez com o éfode, com a sua roupa sacerdotal? Irmãos, dá uma olhada lá no livro de Êxodo. Quem era que tinha que costurar essas roupas? Como era para ser feita essas roupas? A estola, o manto sobre pele, tudo aqui, a mitra, tudo, pastor. Agora nós vemos aquele sumo sacerdote. Esse homem está blasfemando. O que é que ele fez com a roupa sacerdotal? Me ajuda aí. Rasgou. Agora eu pergunto: quem é esse camarada para rasgar algo que não pertence para ele? Quem é esse camarada para rasgar algo que não é dele? O sumo sacerdote, ele não poderia trabalhar, agir de forma relaxadamente com as suas vestes. Ele tinha que manter as vestes limpas, ele tinha que manter as vestes purificadas para entrar no tabernáculo. Irmão, não podia entrar de qualquer maneira, não podia entrar com a metade das roupas, não podia entrar, pastor, de qualquer maneira, não. Agora nós vemos o sumo sacerdote, Anás e Caifás, rasgando a veste. É fácil de conseguir outra, meu querido? Hoje sim, porque hoje qualquer um está recebendo estola por aí. Hoje você compra estola na internet, hoje você compra carteirinha, hoje você compra ministério em qualquer lugar, você adquire estola em qualquer lugar, mas a estola que Deus mandou, a estola com a medida de Deus, a estola com a alfaiate de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, não é em qualquer lugar que você adquire. Aleluia. Essa estola, ela suporta a glória, ela suporta o calor, ela suporta o fogo, ela suporta a presença do Espírito Santo. Pastor, mas por que aquele sumo sacerdote rasgou? Rasgou porque ele não sabe o valor que é uma estola. Agora, se fosse da linhagem de Arão, saberia. Não rasga a estola, não faz da estola qualquer coisa, não brinca com a estola. Por quê? Porque aqui na estola tem 12 pedras.
representando o meu povo, não é o teu povo, é o meu povo. Sumo sacerdote, você vai carregar aqui, 12 pedras preciosas aqui. Quando tu entrar na minha presença, tu vai carregar no teu coração o povo que é meu. Aleluia. Então, pastor, mas esse povo é pesado, esse povo é ingrato, esse povo murmura, esse povo reclama, é um povo, não tem problema, carrega, porque não é teu, é meu, carrega. Agora, quando nós vemos o sumo sacerdote, que não é da linhagem de Arão, pastor, que é isso? Quero mais. Não quero mais. Sumo sacerdote carregava uma pedra aqui. De onde que solta a pedra aqui? Nessa pedra 6 nomes, representados 6 tribos. 6 nomes, representados 6 tribos. Total 12 tribos. Sumo sacerdote, quando tu entrar na minha presença, tu vai trazer o povo no coração, mas tu também vai trazer o povo nos teus ombros. Não vai ser fácil, mas também não é para qualquer um. Tu vai trazer nos teus ombros, vai ser pesado, vai ser dolorido, mas como foi lido aqui, eu te sustento. Como foi cantado aqui, eu cuido de ti. Aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então carrega aqui o peso da responsabilidade, carrega aqui. Não é fácil, mas tu vai ter que amar. Não é fácil, mas tu vai ter que aceitar. Tu vai ter que conviver. Quando nós olhamos aqui, o profeta diz que Israel ficaria muitos dias sem reis, sem sacrifício, sem éfode. E foi exatamente o que aconteceu no ano 70 em Israel. Ao perder o templo, ficou sem sacrifício, ficou sem ministério sacerdotal, e até os dias atuais. Israel tem templo? Israel tem sacerdócio? Israel tem culto? Estão lá, no lado de um muro, lendo o livro de lamentação e se lamentando, né? Mas eu pergunto, vai vir o 4º templo aí, já está tudo preparado, mas tem uma mesquita no lugar, né? Tem um templo muçulmano lá, exatamente. Alguém vai ter que substituir por um templo ali. Mas a Bíblia diz, a Bíblia fala que quando a igreja ser arrebatada, se manifestará o homem da iniquidade, o anticristo. E a primeira coisa que ele vai fazer é um pacto com Israel. E o que é que ele vai dar para Israel? Aquilo que Israel tanto almeja, tanto deseja: templo. Vão ser enganados pela sua ambição, vão ser enganados pela sua cobiça, pela sua avareza. Quantos hoje são enganados pela avareza? O anticristo vai vir, vai fazer um pacto com Israel, vai dar o que Israel quer, que eles querem o templo. Não estou nem preocupado com a presença, não estou nem preocupado com o cordeiro, eles querem o templo. Então vai lá, constrói o templo, pronto, vamos começar a sacrificar, vamos começar. Mas cadê a presença? Não tem presença. Mas nós queremos ostentar. Vamos lá. Começaram a ostentar 3 anos e meio. O anticristo deixou o povo de Israel ali sacrificar, ali fazer os seus cultos. Daqui a pouco o anticristo, a Bíblia diz que o anticristo entra no templo e agora vai exigir que adore a ele. Profana o templo e agora coloca uma imagem dele e diz: agora vocês me adorem, porque eu já tenho toda a terra a meu comando. Se vocês não me adorar, toda a terra eu vou botar contra vocês. Pastor,
eu poderia aqui, mas olha só, eu quero aqui encerrar, rapidão. Aqui ó, muitos pregadores têm pregado um grande avivamento que deve acontecer antes do arrebatamento da igreja. Contudo, não é isso que a Escritura ensina. Pastor, mas a promessa de Deus é que haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Pergunta, onde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia isso? E me diz aonde que está esse derramamento do Espírito Santo que eu estou vendo hoje é só movimento. Não estamos vendo avivamento. Tu vê movimento, tu vê muitas luzes, tu vê muita dança, tu vê muito profissionalismo nos púlpitos, tu vê pouca palavra, mas tu não vê o mover do Espírito Santo mais. Tu não vê o Espírito Santo transformando mais. As pessoas elas vêm e voltam do mesmo jeito. As pessoas elas vêm drogadas e voltam drogadas do mesmo jeito. Elas vêm alcoólatra e voltam alcoólatra do mesmo jeito. Mas pastor, o que é que a Bíblia diz? Vamos lá. Olha aqui. Nós podemos experimentar o avivamento pessoal. Sim, eu e você, se nós buscarmos, nós teremos uma vida avivada. Mas isso é um avivamento pessoal. E até mesmo, talvez, uma igreja pode ser avivada. Nós nunca devemos conformar com a frieza e o mundanismo em nosso meio. E Deus pode nos abençoar com a sua presença, nos renovando, exatamente. Mas esse avivamento coletivo não está aqui. Não vai acontecer. Mas o que é que a Bíblia diz então? Vamos ler? Abre Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 18, versículo 8. Pode ler, bem alto. Quem achou pode ler. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Opa! Isso aqui é Lucas. Isso aqui é Jesus que está falando. Quando vier o Filho do Homem, ele já veio? Não veio ainda, né? Mas está às portas. Exatamente. Mas aqui está dizendo: porventura achará fé na terra? Não, mas vamos para mais um texto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que diz lá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia diz ali. Olha só o que diz aqui. 4 e 1. Vamos lá? Folhear a Bíblia aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espera aí. Estamos vivendo os últimos tempos? Estamos vivendo os últimos tempos. Agora eu pergunto, quem é que aposta na fé? É o ímpio ou é o que já estava na fé? Quem é que aposta da fé? É o ímpio que nunca teve a fé ou o crente que já teve a fé e agora está abandonando a fé? Exatamente. Então isso aqui é para a igreja dos dias de hoje, meus queridos. Esses muitos aqui está incluindo a igreja de hoje. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Irmão, as pessoas, olha aqui, e a doutrina de demônios. Meu Deus do céu. Agora estamos na época do como é que é? IA, né? IA, inteligência artificial. Os mais novos entendem muito disso aí. Essa semana alguém me mandou mensagem: pastor, olha como é que está o negócio, pastor. Olha só, os bodes entraram dentro da igreja, pastor. O sangue de Jesus tem
se é verdade ou se é mentira o que está acontecendo. A ciência se multiplicará, mas o amor de muitos se esfriará. O que é que vai fazer as pessoas a perder o amor hoje? Doutrinas de demônios. Que mais? Espíritos enganadores. Mas a Bíblia diz que a igreja, muitos apostatarão da fé, é um sinal da volta de Jesus. Por que os bancos estão vazios, pastor? Porque aqui não é um centro evento, porque aqui não é uma discoteca, porque aqui é o lugar de você cultuar a Deus, oferecer um culto a Deus, e não é algo de você vir buscar para ti, mas sim oferecer. O que é que tu veio fazer aqui? Você veio oferecer, e tu acha que é fácil? Não é fácil. Tu vai encontrar Sanbalate e Tobias pelo caminho, mas não desiste. Vem a presença do Senhor e oferece o teu culto, e Ele vai receber com um cheiro suave. Aleluia. Muitas pessoas só buscam, mas nunca entregam nada para o Senhor. Buscam, Deus, eu quero, e o Senhor pede: o que tu vai fazer para mim? Para ti eu não quero, não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou conseguir, eu estou tão cheio. Continua cheio, que esse cheio vai te deixar aqui. Se lembra aquela grande ceia que o pai de família ele foi fazer? Mandou convite, vai lá, convida lá, manda convite dos convidados, manda convidar os convidados, vai lá, convidou lá. Eu comprei um terreno e eu não posso ir porque eu tenho que ir lá ver. Mentiroso, quem é que compra algo sem ver primeiro? Mas hoje é o que mais tem, é um povo mentiroso, cheio de desculpa, e acha que Deus não está vendo. Depois, quando Deus pesa a mão, aí quem é que é o culpado? Né? Aí pediu, vai lá, convida o outro lá. Aí o outro lá diz: não, eu comprei uma junta de boi e eu preciso ir lá ver. Quem é que compra uma junta de boi sem primeiro ver o boi antes de comprar? Mas são desculpas. Pastor, e outro? Eu casei e não posso ir porque eu tenho que desejos carnais. Quantas vezes os desejos da carne têm tirado o tempo da presença do Senhor? Pois é, deixa eu só vou encerrar aqui, Muitos escatológicos, muitos escatólogos, eles entendem que as 7 igrejas, lá no Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, indica características predominantes à igreja como um todo no decorrer do século. Se lembra lá? Lá nós temos Jesus mandando João escrever, e João estava na ilha de Pátimo. João estava exilado na ilha de Pátimo. Escreve aí, João. Escreve para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa o fim da era apostólica no ano 100. Escreve para essa igreja. Escreve para o pastor da igreja. Primeiro escreve para a igreja: lembra do teu primeiro amor. Agora escreve para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Ele já tinha, mas agora adormeceu. Desperta. Tem muito dom que está adormecido. Deus está mandando despertar nesses últimos dias. Pastor, e a segunda igreja? Nós vemos aqui que na segunda igreja, a igreja de Esmirna, o período da perseguição do ano 100 a 312, nós vemos a igreja de Pérgamo, que nós temos o período em que as heresias começaram a entrar na igreja. Escreve a igreja de Pérgamo, para resistir os falsos, para resistir os falsos apóstolos, para resistir as falsas doutrinas, para resistir ali. Escreve essa igreja. Também nós temos aqui a igreja de Tiatira, que também está sendo atacado pelas heresias. Agora escreve a igreja de Sardes, que é o período da pré-reforma, onde a igreja tinha aparência, mas estava morta, contudo havia poucos fiéis ainda, e
Filadélfia, que representa a igreja da reforma, em diante, aonde Deus abriu uma grande porta, pois o protestantismo tornou-se a Bíblia, tornou a Bíblia acessível a todos e expandiu as missões evangelísticas transculturais. Hoje, depois da reforma protestante, nós vemos que a Bíblia tem agora acesso a todo mundo, a Bíblia tem acesso a todos, a Bíblia chegou a todos os lugares e a todas as nações. Tá bom, mas então escreve a igreja de Laodiceia, a última igreja. Escreve essa igreja. Por quê? Porque é uma igreja cujo foco é a prosperidade, a igreja onde Cristo está para o lado de fora, uma igreja apóstata. Escreve para ela, porque estamos vivendo a igreja de Laodiceia nesses últimos dias. Escreve, porque hoje procura-se Jesus está do lado de fora, procura-se o mundo está do lado de dentro. O que é que está acontecendo? O povo está apostatando, o povo está se conformando, o povo está se acomodando, o povo está parando. Exatamente, isso é um sinal do arrebatamento. E esse detalhe indica o arrebatamento da igreja após a última fase da igreja na terra, que será caracterizada pela apostasia, conforme Paulo revelou. Vamos ler Bíblia? 1 Timóteo 4:1. Quem vai adorar o nome do Senhor? 1 Timóteo 4:1. O que diz lá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Estamos vivendo esses últimos tempos. Como é que está a nossa vida nesses últimos dias? Como é que está a nossa comunhão nesses últimos dias? Como é que está o nosso templo nesses últimos dias? Como é que está a nossa vida íntima com Deus nesses últimos dias? Se coloca de pé. Nós vamos adorar o nome do Senhor nesse momento. Como é que está? Como é que está? Estamos mais preocupados em olhar o brilho das pedras do templo? Ou precisamos